Vamos compartilhar aqui, gente, a palavra do Senhor, nesse texto de Marcos, esse texto maravilhoso, esse texto tão abençoado. Marcos capítulo 5, versículo de número 14, o texto bíblico diz: os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios. Ele estava sentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. E então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Gente, esse texto deixa aqui uma pergunta meio intrigante, né? Você já parou para perceber? Porque o texto bíblico diz que para que aquele homem fosse liberto da legião de demônios, Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos, os porcos se precipitaram manada abaixo, vindo todos a morrerem por causa disso. A pergunta é, por que Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos, né? O que nós podemos aprender com essa lição? Por que razão Jesus ele falou assim, não, pode ir, os porcos se precipitaram manada abaixo? Bom, uma explicação é a seguinte: Jesus estava mexendo na estrutura econômica daquela cidade para levar as pessoas a entenderem que pessoas eram mais importantes do que coisas. Lembrando que a cidade de Gadara, por onde Jesus passara, a sua agricultura, a sua economia, ela era toda calcada nessa questão do cuidado dos porcos, né? Então, quando Cristo permitiu que aqueles demônios entrassem na manada de porcos, ele estava permitindo que a estrutura econômica daquela cidade ela fosse mexida para a libertação de um homem. A gente percebe, gente, o descaso tão grande das pessoas, né? Essas pessoas tiveram um descaso tão grande que, apesar de terem visto o homem sentado, sarado, em perfeito juízo e vestido, elas não se preocuparam com isso. Elas tiveram medo disso. Elas ficaram só preocupadas com os porcos que haviam se precipitado, né? Com os porcos que haviam caído no abismo. Elas não ficaram preocupadas com o estado do homem. Elas se preocuparam só com os porcos. Então, uma das razões por que Jesus permitiu que aqueles demônios entrassem nos porcos é exatamente para nos fazer perceber ou para nos ensinar que pessoas são mais importantes do que coisas, né? Que por causa de uma pessoa, Jesus é capaz de mudar a estrutura econômica de uma cidade inteira para que uma pessoa seja alcançada por sua graça, seja alcançado por sua misericórdia. Jesus, aliás, era especialista em fazer isso, né? Em João capítulo 4, ele sai da Judéia, se dirige de volta para a Galiléia e passa propositalmente pela região dos samaritanos, parando em Sicar para alcançar uma mulher que tinha tido 5 maridos, estava no 6º marido, que não era marido dela. O texto aqui diz que Jesus propositalmente atravessa para a região dos Gerazenos para alcançar um homem que estava possesso de uma legião de demônios. No Evangelho de Marcos, no capítulo 1, o texto bíblico diz que Jesus dirigiu-se propositalmente, andou 6 quilômetros da sinagoga até a casa da sogra de Pedro, só para curá-la de uma enfermidade. O texto também diz em João, no capítulo de número 11, que Jesus deslocou-se até a casa de Lázaro, após esse estar morto por 4 dias, para ressuscitar dos mortos. Ele parou um cortejo de uma viúva fúnebre para ressuscitar o seu único filho. Jesus, gente, ele era especialista em nos mostrar que ele estava preocupado com coisas e não com pessoas. Aliás, a preocupação de Jesus com pessoas é tão grande que foi por pessoas que ele morreu numa cruz, foi para salvar pessoas que ele ressuscitou de dentre os mortos, e o texto bíblico diz que também é por pessoas que o Filho de Deus vive a interceder à direita do seu Pai. Então, uma das lições que nós podemos aprender aqui é exatamente essa. Deus se preocupa mais com pessoas do que com coisas. Deus se preocupa mais com vidas do que
com a economia, do que com o dinheiro. E nós também devemos ser assim. Tem uma frase muito famosa, muito conhecida, pelo menos já ouvi muita gente falar essa frase, que é: ame pessoas e use as coisas. Né? Não ame as coisas e use as pessoas, mas faça o contrário. Ame as pessoas e use as coisas. Se você tivesse aqui nessa cena, se você tivesse aqui nesse momento, você teria ficado mais preocupado, com a manada de porcos, ou você teria ficado mais preocupado com o homem que estava liberto? Bom, eu tenho uma forma muito fácil de fazer você perceber isso, né? Quando um amigo seu ou um parente seu bate o carro, você pergunta primeiro para ele se ele está bem ou se o prejuízo foi muito grande, né? Porque a nossa tendência, na maioria das vezes, é perguntar assim: mas estragou muito? Né? Foi muito grande o prejuízo? E a gente nem percebe que nós estamos colocando as coisas na frente das pessoas. A nossa maior preocupação deveria ser perguntar: mas você está bem? Aconteceu alguma coisa com você? Você está saudável? Você está bem? Mas às vezes a gente pergunta primeiro, né, qual foi o tamanho do prejuízo. Mas Jesus quer nos fazer perceber, Ele quer nos ensinar que coisas vêm em segundo plano, pessoas é que devem vir em primeiro plano. Uma outra coisa também que o texto pode nos fazer perceber aqui é que, de acordo com o Antigo Testamento, o cultivo de porcos era algo que não era muito aprazível a Deus, né? De alguma forma, o Senhor havia ensinado os filhos de Israel que eles não deveriam calcar ou não deveriam cultivar porcos, né? Isso era até uma forma de Deus estar preservando a saúde dos filhos de Israel, lembrando que a maior parte da vida do povo de Israel, estruturada ou narrada para nós ali em Êxodo, se dava no meio do deserto. Então tente imaginar esse pessoal fazendo uso da carne de porco num deserto. Eles poderiam facilmente contrair doenças que poderiam os levar a ficarem enfermos e até mesmo a virem adoecer para a morte. Deus estava de alguma forma preservando esse povo, né? Mas o Senhor também estava ensinando eles, através disso, que o Senhor era um Deus santo. Então o Senhor de alguma forma escolheu algumas raças, alguns animais para poder ensinar o seu povo que Ele era um Deus zeloso, que Ele era um Deus santo. E o engraçado é que a economia dessa cidade estava alicerçada exatamente em um tipo de animal, que era um animal que Deus havia repudiado no Antigo Testamento. Uma outra lição que nós podemos aprender aqui com esse texto é que nós precisamos aprender os princípios de Deus e que nós precisamos viver a vida calcada nos princípios de Deus. É verdade que hoje, por causa da graça, né, Jesus Cristo santificou todos os alimentos, mas Jesus estava ensinando para esse povo que Ele é um Deus santo, que Ele é um Deus puro, que Ele é um Deus que ama a retidão, Ele ama a integridade. E que nós também devemos ser assim, nós devemos também amarmos a integridade, devemos também amarmos a pureza, devemos também guardarmos as palavras, os ensinamentos e a vontade de Jesus para cada um de nós. Amém? Então são esses os dois princípios que nós podemos aprender. O primeiro é que Deus ama mais pessoas, Ele valoriza mais as pessoas do que as coisas. E segundo, que Deus é um Deus santo, Deus é um Deus puro e que nós devemos seguir os seus princípios, sua ética, sua conduta para termos uma vida saudável, um estilo certo de vida para nós vivermos, tá bom? Bom, era essa a palavra que eu tinha para compartilhar com você aqui hoje no programa. Espero que você tenha sido muito abençoado.